A nossa história segue nosso protagonista chamado Kang, onde ele acabou sendo transportado para outro mundo. Após passar 20 anos lutando nesse mundo onde a regra era matar ou morrer, ele se tornou um poderoso necromante de nível máximo e após se encontrar com o administrador dimensional, ele retornou para a Terra, porém ele acabou descobrindo que se passaram apenas 5 anos. E não só isso, após sua ida para outro mundo, Dungeon e monstros apareceram na Terra e nesse incidente seu pai acabou morrendo e sua família quase faliu. Mas agora, mesmo tendo retornado para o nível 1 novamente, ele vai usar todas as suas habilidades e seu conhecimento para ser capaz de ajudar a sua família. Pessoal, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram os outros vídeos, deixarei uma playlist fixada abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. O examinador menciona que a habilidade de invocação determinará o grau de poder de alguém. Em seguida ele pede para Kang atacar uma criatura. Então Kang fica surpreso ao perceber que aquele monstro é na verdade um holograma. Kang então fala que isso tudo é fascinante e em seguida ele manda seu soldado esqueleto mostrar a ele sua força. Após esses eventos, Kang descobre que se tornou um despertador de rank F, então ele pergunta se isso é um rank alto e o examinador fala que na verdade é o rank mais baixo de todos. Ele explica que seu poder de combate com invocações é mais fraco do que eles esperavam e por esse motivo ele havia recebido o rank mais baixo de todos. Kang pensa que o rank não é tão importante assim para ele, pois na verdade o que ele precisa é apenas poder entrar nas dungeons. Ao verificar o fórum ele encontra uma dungeon interessante, então outros despertadores aparecem e perguntam se Kang quer se juntar ao grupo deles, informando que eles estão em 7 pessoas e tem mais um lugar sobrando. Então Kang responde que está tudo bem, que ele entrará sozinho na dungeon. O figurante pergunta por que Kang desperdiçaria dinheiro da taxa de entrada dessa forma, considerando que tem um limite de tempo e um limite de quantas pedras de sangue ele consegue escavar. Então Kang só apenas olha para o figurante. Então o figurante sorri falando que Kang é um minerador novo. Então em seguida ele pergunta qual é o rank de Kang. Kang responde que ele está no rank F. Então o figurante fala que seu nome é Dansu, que ele é um minerador veterano do rank E. Ele comenta que parece que Kang veio meio desinformado e sem planejamento, sugerindo que Kang se junte ao grupo deles e use a experiência como aprendizado. Dansu então fala para Kang não se preocupar, pois ele irá garantir a sua segurança. Kang pensa que parece que a taxa de entrada que cada pessoa tem que pagar é determinada por quantas pessoas entram junto, pois para ele entrar sozinho ele teria que pagar 3.000 wons, então Kang fala que isso é muito caro. Um pouco antes disso, Dansu havia falado para Kang que um total de 8 pessoas podem entrar na dungeon juntos e pagar menos taxa de entrada, então ele fala que se Kang entrar sozinho, terá que pagar a partir de 8 pessoas. Então ele explica que para cavar as pedras de sangue de maneira eficiente, seria melhor entrar com o máximo de pessoas permitido. Kang então pensa que usará essa chance para aprender mais sobre essas coisas e que não vai doer se ele estiver em um grupo. Sungo diz para Kang que isso é bem estressante, então ele fala que um homem nunca deveria mostrar nervosismo, mesmo se ele estiver nervoso. Então ele percebe que Kang é bastante confiante. Sungo fala que há 2 meses atrás ele despertou a sua habilidade, então ele saiu da escola e começou oficialmente a trabalhar como despertado. Pouco tempo depois, vários despertados feridos saem da dungeon, então 2 deles bastante irritados falam que um duende apareceu e que isso não faz nenhum sentido. Sungo diz a eles que não tem o que eles possam fazer, mesmo que eles criem um tumulto vão apenas desperdiçar suas energias. Ele diz que há momentos em que outros monstros que não estão nas informações públicas sobre as dungeons aparecem e que um duende é um monstro de 2 estrelas e se eles usarem bem seus truques não é impossível derrotá-lo. Com isso ele diz para seu grupo se preparar, pois eles vão entrar na dungeon. Pouco tempo depois de entrarem, eles começam a eliminar os monstros. Um deles fala que os esqueletos de Kang são um pouco melhores do que um rank F. Ele pensa que isso é porque ele usou os pontos que estavam sobrando para subir bastante essa habilidade de nível, então ele fala que valeu bastante a pena. Sungo, bastante animado, fala que é como esperado de uma dungeon de 2 estrelas, pois os drops são incríveis, e com o tamanho dessa pedra, eles podem conseguir em torno de 20 notas. Kang fica surpreso por aquela pedrinha valer 20 notas, e ele pensa que não é surpreendente que tantas pessoas queiram se tornar despertadas e entrar nas dungeons. Sungo pensa que apesar de estarem apenas na entrada, eles já conseguiram tudo isso, onde uma dungeon de 1 estrela nem se compara a essa. Então, bastante animado, ele fala que as dungeons de 2 estrelas são as melhores. Após eles andarem um pouco pela dungeon, Sungo fala que eles logo chegarão ao último nível e em seguida eles se deparam com um monstro mais forte. Então Sungo fala que está tudo bem, pois eles só precisam agir como eles estão fazendo até agora. Kang então fala que é melhor eles ir com cuidado. Sungo fala que ele já está familiarizado com o manual,
e o ataque principal daquele cara é magia. Ele explica que a habilidade do Joksu é erguer barreiras, então ele diz que com isso a vitória deles é certa, pois ele só precisa que Joksu use sua barreira para atrasá-los e assim eles conseguirem avançar. Kang pensa que já que o líder do grupo disse, ele não estava em posição de falar mais nada. Em seguida o Goblin lança sua magia e Joksu rapidamente levanta a barreira e após isso os outros partem para cima dos monstros. Então os figurantes começam a atacar os Goblins com várias magias e Kang ao observar fala que isso é perigoso, então ele pensa que ele havia lutado com inúmeros monstros no planeta Alphen e que ele também havia lutado contra esses Goblins. Ele pensa que os Hobgoblins são intelectualmente superiores aos Goblins normais e também são capazes de usar magia. Então ele fala que contudo o que torna esses monstros perigosos não é a magia. Então um dos figurantes pergunta se aqueles goblins não estão agindo meio diferente. Logo em seguida um dos goblins lança um dado acertando o Joksu. Logo em seguida outro goblin vem por trás e o acerta. Kang então fala que é por causa disso que eles são perigosos e esse monstro tem a capacidade de comandar devido ao seu intelecto. Ele sabia que um esquadrão de Goblin que possui um comandante não pode ser considerado como um monstro de estrela normal. Então rapidamente vários Goblins partem para cima deles e Sungo desesperado manda todos correrem. Um dos figurantes tenta usar sua bola de fogo para impedi-los, mas logo ele percebe que nada adiantou. Então Sungo fala que isso não adianta e pede para eles recuarem por enquanto. O figurante então fala que Joksu ficou lá, então Sungo fala que ele já está morto e pergunta se ele não está vendo. Então ele grita para todos correrem, então o Goblin começa a sorrir conjurando a magia, em seguida ele lança sua magia acertando um dos figurantes fazendo ele cair, então ele e todos os outros Goblins arrudeiam aquele cara. Kang escondido estava observando tudo, e em seguida ele fala que já faz um tempo desde a última vez que ele caçou o Goblin, mas agora já está na hora dele começar sua caçada. Então ele invoca vários guerreiros esqueletos, e o Goblin chefe furioso aponta para os esqueletos mandando os Goblins atacar. Kang fala que é difícil lidar com um grupo de Goblins comandado por um Hobgoblin, mas ele parte para cima deles, falando que isso não é problema para ele. Então os soldados esqueletos começam a lutar com os Goblins, e ele fala que enquanto os soldados esqueletos cuidam dos Goblins, ele irá eliminar o chefe deles. Então Kang salta em cima do chefe Goblin, deixando ele bastante assustado. Então rapidamente o chefe dos Goblins começa a conjurar uma magia, mas antes que ele possa conseguir terminar de conjurar, Kang consegue acertar um golpe em sua cabeça o eliminando. Kang então sorri e fala que esse monstro achou que ele ia esperar que suas habilidades resetassem. Então é informado que ele chegou ao nível 6 e Kang fala que, como esperado, combina mais ele jogar solo do que em grupo. Mas para sua surpresa um dos membros ainda estava vivo, pedindo a ele a sua ajuda. Kang então se aproxima daquele figurante e pergunta o que ele pode fazer por ele se ele o salvar. O figurante então fala que ele não vai contar para ninguém e Kang pergunta sobre o que. Então ele diz que não irá contar que Kang é um despertado do Rank D. Então Kang fala que não liga para isso. Então Kang pensa um pouco e em seguida ele fala que ficarão quites. E após Kang sorrir fazendo um vizinho com os dedos, o cara pergunta se isso é um sinal de paz. Pouco tempo depois Kang estava eliminando os monstros, enquanto o cara estava cantando as pedras. O figurante ao ficar observando o Kang, ele pensa que como uma pessoa assim é um Rank F, onde pelo menos ele deveria ser um Rank D, já que suas habilidades de combate são suficientes para caçar monstros de nível 2 por conta própria. Além disso ele pode invocar esqueletos e tem uma habilidade de busca para encontrar pedras de sangue, e que ele até mesmo tem um tipo de habilidade que curou o seu corpo usando alguma coisa que saiu do monstro morto. Então o figurante fala por essa variedade de habilidades, ele poderia até mesmo ser um Rank C. Ele fala que é inacreditável pois só fizeram 3 horas desde quando ele registrou como despertado, e Kang pergunta quanto será que vale todas essas pedras de sangue. O figurante fala que ele deve conseguir em torno de 8 milhões de wones, e Kang fala que conseguir tudo isso depois de investir 100 milhões de wones é muito bom. Em seguida Kang olha para o figurante e diz que isso é tudo dele e pergunta se ele entendeu. Assustado o figurante fala que é claro, e o figurante pensa que a obsessão desse cara por dinheiro é inacreditável, então ele fala que aceitou o acordo de Kang porque sua vida é mais importante do que 2000 wones. Pouco tempo depois eles encontram a pedra de retorno, no entanto o sistema informa que uma leve sede de sangue foi detectada. Kang então manda o figurante esperar, pois parece que era uma emboscada. Kang então começa a falar que eles já se livraram de todos os monstros. Então ele pergunta por que vocês não param de se esconder como os ratos e saem daí. Em seguida Sung Sung e o resto do grupo aparecem e eles perguntam o que aconteceu se eles mataram todos aqueles monstros. Kang então olha para o figurante e fala que eles estão planejando atacá-los se eles chegarem mais perto.
O figurante pergunta o que é que eles vão fazer. Então Kang fica pensando um pouco. Em seguida, Kang fala que eles voltaram depois de sair correndo com o rabo entre as pernas, onde eles deveriam ter esperado na frente da barreira. Então ele pergunta por que eles ainda estão nesse lugar. Sung Soo pergunta por que Kang estava agindo dessa forma com seu companheiro de equipe, pois eles apenas voltaram para limpar a masmorra depois de uma retirada estratégica, mas parece que todos os monstros já tinham sido eliminados quando eles chegaram. Então ele pergunta como Kang conseguiu fazer isso. Kang fala que eles apenas voltaram para pegar as pedras de sangue, então ele mostra a voz, perguntando se era isso que eles estavam procurando. Então Kang começa a jogar todas as pedras de sangue no chão, e de forma sombria Kang fala que se é isso que eles querem é só pegar. Então Sung Soo fala que acredita que Kang havia entendido alguma coisa errada, pois eles não são estúpidos de matá-lo, onde ele matou um grupo de monstros que eles não foram capazes de fazer nada contra eles. Então Sungwoo fala que ele se sente mal por não ter salvado aquelas pessoas, mas o que é que ele poderia fazer, pois sua vida estava em jogo. Então ele diz que eles só vieram pegar as pedras de sangue, e por sorte eles dois haviam limpado a dungeon. Então ele fala que está grato por poder recuperar o corpo de Sung Soo em segurança. Kang então olha para Sungwoo e se pergunta se ele está sendo muito sensível, pois a emboscada pode ter sido apenas só pelos monstros. Então ele fala que ficou muito em alerta depois de passar 20 anos em Alfheim. Então ele pensa que aqui não é Alfheim, e sim a Terra. Mas logo em seguida ele é acertado por uma magia de fogo e o outro figurante ataca Sung. Sungwoo começa a rir perguntando se os despertados não são todos iguais, e em seguida ele acerta um golpe em Kang. Em outro local, Yorin recebe uma ligação de um cara falando que encontrou o intruso e que seu nome era Kang. E ele diz que foi difícil descobrir quem ele era, mas parece que ele se registrou como despertado recentemente. E ela fica surpresa e pergunta onde ele estava agora. Voltando para Kang, Sungwoo estava feliz por acreditar que o havia eliminado, mas para sua surpresa logo ele descobre que Kang parou seu ataque, e em seguida ele o joga no chão com bastante força. Kang começa a rir dizendo que ele agiu exatamente da forma que ele esperava. Ele pergunta se é assim que todos os despertados são, questionando quão sem vergonha eles podem ser, pois eles haviam ficado gananciosos por causa das pedras de sangue. Então Kang convoca seus guerreiros esqueletos e fala que agora está na hora da punição. Logo em seguida eles começam a eliminar os despertados. Após isso Kang vai calmamente até Sungwoo e desesperado Sungwoo pede para eles conversar, e de forma sombria Kang pergunta por quê, questionando se isso é para acabar o tempo de recarga da habilidade dele de ignição. Então em seguida Kang acerta Sungwoo, fazendo ele gritar desesperado. Sung então assustado fala que isso é loucura, pois aquele cara havia matado uma pessoa. Kang olha para o corpo de Sungwoo e fala que realmente não há esperança para as pessoas que traem os outros. Então ele pergunta a Sungwoo se não é verdade. Então ele fala que 5 pessoas ainda por cima. E ao olhar para Sungwoo ele pergunta por que ele não responde. Logo em seguida Sung, se tremendo de medo, fala que é isso mesmo. Então Kang fala que ele quase morreu por sua causa. E Sung fala que está tudo bem, e após isso Kang olha para ele e fala que ele vai querer mais 2 dos grandes. Então Sung fala que não entendeu. Kang então se aproxima dele e fala que ele o havia salvado 2 vezes, então ele pergunta se quer que ele explique realmente. Depois disso eles saem da dungeon, e na saída um dos caras que gerenciava as dungeons pergunta se só tinha eles dois, e Kang fala que os outros foram mortos por os monstros. O cara pergunta como ele conseguiu pegar todas as pedras de sangue, e Kang fala que mesmo que eles morram, ainda precisa cuidar bem do dinheiro. Após isso o cara pede para ele assinar antes de ir embora, onde o escritório pode entrar em contato com ele depois caso precise de ajuda com a investigação do incidente. Após eles saírem, Kang fala que nem pensava que ele conseguiria mais de 3 milhões de wons em só uma masmorra. Então ele fala que ainda somando a dívida de Sung, dá um total de 17 milhões de wons. Então bastante animado, ele fala que parece que ele tem que ir para as masmorras sozinho a partir de agora. Após isso, Kang diz para Sung que ele realmente odeia traidores, e enquanto ele vai embora, ele fala que depois vai esperar que ele entre em contato para pagar a dívida. Então Sung fala que ele está lascado e vai precisar pegar um empréstimo. Em outro lugar, o vendedor de celular fala que não tem nenhum cliente, mas logo em seguida ele se assusta, pois Kang havia chutado a porta. Kang pega o vendedor pelo pescoço e o levanta. Então o vendedor pensa que aquele cara é muito forte, e em seguida Kang dá uns tapas na cara dele. Irritado ele pergunta o que Kang está fazendo, mas logo em seguida Kang dá mais uns bufetes na orelha dele. O vendedor pensa que esse cara é maluco e se ele fizer algo vai morrer, então ele se pergunta se isso é o que ele viu na televisão, algum tipo de violência indiscriminada. Já com o rosto bastante inchado, ele pede para Kang poupar a vida dele, então Kang joga o vendedor no chão
E desesperado, o vendedor se ajoelha e pergunta em que ele pode ajudá-lo. Kang olha para ele e fala que odeia as pessoas que traem ele e mesmo vale para aquelas pessoas que mentem para ele. O vendedor então se pergunta como assim trair, pois ele nunca o havia encontrado antes, como ele poderia ter traído. Em seguida, Kang mostra seu celular e fala que foi ele que vendeu essa porcaria para ele, então ele pergunta se o vendedor não se lembra. É nesse momento que o vendedor se lembra que ele havia vendido um celular para um idiota e agora ele está na sua frente novamente. Então, bastante irritado, Kang pergunta se o vendedor não vai responder ele. Após Kang sair da loja, ele percebe que o modelo mais recente de telefone é diferente e ele pensa que se aquele vendedor estivesse em off, ele teria arrancado todos os membros dele. Em seguida, várias pessoas aparecem e falam que Kang é necromante de rank F, mas vendo que ele concluiu a estação de Gongshu sozinho, seu verdadeiro rank deve ser E. Sendo assim, não é impossível que dois rank F planejem um abate em equipe. Então Yeron fala que ele é bem corajoso para ser um novato. Então Kang pergunta quem é ela. Então ela se apresenta como Yeron, sendo a capitã do time principal da guilda Hwoarang. Então Kang consegue sentir que essa garota é muito forte e em seguida ele pergunta se ela quer alguma coisa com ele. Ela diz que teve um rato que encontrou na masmorra da guilda dela sem nenhum tipo de medo e Kang pergunta se ela juntou todas essas pessoas para pegar um rato, pois parece que a guilda Hwoarang não tem nada melhor para fazer. E Kang fala que a masmorra era péssima. Então rapidamente um cara joga Kang no chão, dizendo para ele não falar o que quiser, pois a guilda deles é algo que um imbecil que nem ele não pode falar sobre. Kang então se irrita e levanta rapidamente revidando o ataque daquele homem, mas rapidamente Yorin dá um chute nele, arremessando Kang para longe. Em seguida ela pisa na cabeça de Kang e ele pensa que essa garota é muito rápida, então ela diz que vai dar um conselho para Kang, dizendo que ele não parece ser um rank F normal, mas era melhor ele não se fazer de conhecido com essa sua habilidade significante, especialmente se isso envolver a guilda Hwoarang. Então ela diz que se Kang quiser viver por muito tempo, ele deveria ouvir o conselho dela, então após isso eles vão embora. Kang então caído fala que faz tempo desde quando ele foi pisado desse jeito, então ele pensa que vai se lembrar bem de Yeron e da guilda Hwoarang. Após cair a noite, ao encontrar Jaerin, ele fica surpreso ao descobrir que Kang se encontrou com Yeron e Kang pergunta se aquela pessoa é conhecida. Jaerin diz que ela é um dos 10 rank A despertados desse país e ela é da guilda Hwoarang, e que junto com RH e o Rame é uma das 3 guildas que representam o país inteiro. Jaerin explica que eles são muito influentes, especialmente na economia e na política, onde eles são o número 1 no mercado. Então ele pergunta o que Kang fez para chamar a atenção da guilda Hwoarang na sua primeira masmorra. Kang então pergunta como assim o que foi que ele fez. Então ele diz que quando ele recuperar suas forças, ele será capaz de acabar com aquele pelotão inteiro daquele pessoal da guilda Hwoarang. Jaerin então começa a rir descontroladamente, dizendo que a confiança dele é impressionante. Kang sabia que estava em desvantagem, mesmo se ele subir de nível. Se lutar um contra um fora da masmorra, tem um limite para o tanto que ele possa usar suas habilidades de necromancia, e já que ele precisa de corpos. Após isso, Kang dá um presente para Jaerin, e Jaerin ao olhar pergunta por que um perfume. Kang fala que isso é pelo dinheiro emprestado, então ele dá mais um pouco de dinheiro, então Jaerin fala que isso é muito, onde ele precisava devolver só o que ele tinha pegado emprestado. Kang fala que ele não tem problema em poder pegar, então ele fala que isso é pelo dinheiro emprestado e pelas acomodações. Então Jaerin pensa que isso quer dizer que esse cara vai continuar na sua casa. Jaerin pergunta se Kang não encontrou a sua mãe, e Kang fala que a casa lá é muito pequena e por isso ele terá que ficar nesse lugar até ele conseguir comprar uma casa. Kang questiona ele se isso não é o suficiente, perguntando se ele precisa de mais. E Jaerin fala que a questão não é dinheiro. Em seguida ele pergunta se Kang trocou de telefone por um modelo mais recente. Em seguida ele pede para dar uma olhada e Jaerin fala que esse celular é feito com pedras de sangue. Ele fala que é muito caro, então ele fala que parece que Kang ganhou bastante dinheiro. Kang fala que ganhou isso como prêmio de um evento, sendo um evento único que só acontece uma vez na vida, onde ele colocou sua vida em jogo. Após ver o aviso de depósito, Jaerin fala que isso é muito dinheiro e Kang fala que aquele idiota enviou o valor errado. Em outro lugar, Sung se encontra com Kang novamente e Kang fala para ele explicar isso, onde ele tinha enviado o valor errado. Sung então fala que acha que Kang queria bem mais e assim ele fala que vai pagar tudo o que deve e só pede mais um pouco de tempo. Todos ao redor começam a comentar questionando se Kang era algum tipo de agiota. Então irritado, Kang fala para ele sentar se ele não quiser morrer.
Então Sung fala que sente muito que ele não pode pagar um valor tão alto agora, mas se ele lhe der tempo, ele pode conseguir achar um jeito. Então Kang pensa que realmente rolou um mal entendido. Então mesmo assim ele decide se aproveitar dessa situação e Kang pergunta por quanto tempo ele tem que esperar e ele pensa que isso é uma oportunidade única. Galera, obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal. Além de deixar um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo nosso conteúdo. Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui e até a próxima aventura.